Ah, pronto. O Casagrande resolveu aparecer para falar que, na opinião dele, não vale a pena pagar 40 milhões de euros pelo Paquetá. Vocês viram o que acabou de passar na tela, nação? É inacreditável. Saudações rubro-negras. Se inscreve agora nesse canal, esmaga esse botão de like, porque aqui no Fla Data a gente não tem rabo preso com emissora nenhuma. A gente fala a verdade que essa velha mídia suja tenta esconder de você. Olha, eu precisei respirar fundo antes de gravar isso aqui, porque a indignação é gigantesca. Vocês ouviram o pilhado? O Thiago Asmar teve que desenhar, teve que ser didático, para ver se entra na cabeça de quem parou no tempo. O assunto é Lucas Paquetá, o nosso garoto do ninho, um craque de bola que o Flamengo está trazendo de volta num esforço monumental, e aí me aparece o senhor Walter Casagrande para dizer que ele é um jogador comum, que não decide nada? Pelo amor de Deus! O pilhado foi cirúrgico, foi no pescoço. Chega de passar pano para comentarista que destila veneno contra o Flamengo só para gerar engajamento negativo. O que o Asmar fez foi um serviço de utilidade pública, desmascarar o recalque. A gente está em 2026, o futebol mudou, a dinâmica é outra, e tem gente na televisão analisando o jogador como se estivesse nos anos 80. Dizer que o Paquetá, titular absoluto da seleção brasileira, protagonista na Premier League, a liga mais difícil do planeta, é um jogador comum, isso é um insulto à inteligência do torcedor rubro-negro, é querer chamar a gente de palhaço. O pilhado não aguentou e soltou o verbo, e nós aqui do Fla Data assinamos embaixo. Tem que respeitar o investimento do Flamengo, tem que respeitar a carreira do moleque. Que ele faz ali várias funções, mas não é decisivo em nenhuma delas. Se fosse, seria titular da seleção brasileira. Vamos aos fatos, porque contra fatos não existe argumento de comentarista amargurado. O pilhado jogou a carta que encerra qualquer discussão de bar. Pepe Guardiola. Vocês têm noção do que é isso? O maior treinador da história do futebol moderno, o cara que revolucionou o jogo no Barcelona, no Bayern e no City, quis pagar 60 milhões de euros. Eu repito, 60 milhões de euros no Lucas Paquetá. Aí eu pergunto pra você, torcedor, quem entende mais de futebol? O gênio que ganha tudo na Europa ou o Casagrande que fica cornetando do sofá? É uma piada de mau gosto. O pilhado esfregou essa verdade na cara da sociedade. Se o Guardiola, que respira tática 24 horas por dia, vê no Paquetá um jogador essencial, versátil, criativo e decisivo para o esquema do melhor time do mundo, quem é Walter Casagrande para dizer o contrário? É muita prepotência. É uma cegueira seletiva que só ataca quando o assunto é jogador identificado com o Flamengo. Quando é para falar de jogador de time paulista, é só elogio, é craque, é seleção. Mas quando o Flamengo vai lá, abre o cofre e repatria um monstro como o Paquetá por 40 milhões de euros, aí vira desperdício, vira jogador comum. Acabou a paciência. O Thiago Asmar representou cada um de nós ao expor essa hipocrisia ridícula. O argumento de que ele não decide cai por terra quando você vê os números de assistências e a fluidez que ele dá ao jogo num nível de competitividade absurdo que é a Inglaterra. Mas pro Casão, se não fizer gol de bicicleta todo jogo, não serve. É uma visão arcaica, ultrapassada e, acima de tudo, mal intencionada. O pilhado foi gigante ao dizer que criticar esse investimento soa como desespero por atenção. E é exatamente isso. O Casagrande precisa falar mal do Flamengo para repercutir, porque se falar o óbvio, ninguém liga. Mas mexeu com o Flamengo, mexeu com a nação. E o pilhado, que não tem papas na língua, colocou o Casão no lugar dele, no passado. O futebol hoje exige intensidade, inteligência tática e polivalência, tudo que o Paquetá tem de sobra. Dizer o contrário é assinar um atestado de desconhecimento total do esporte em 2026. O Guardiola queria, o Flamengo trouxe e o choro é livre. Para encerrar, eu quero deixar um recado muito claro aqui. O Fla Data fecha com o pilhado nessa treta. Chega de aceitar calado esses especialistas de plantão desvalorizando nossos ativos. O Paquetá vem para ser o dono do time, para vestir a 10, a 11, a 8, a camisa que ele quiser e jogar muita bola. O que o Casagrande acha ou deixa de achar é irrelevante perto da grandeza do Flamengo e da opinião de técnicos de elite mundial. É vergonhoso que um comunicador use seu espaço para atacar gratuitamente um atleta desse nível, ignorando completamente o contexto de mercado e a aprovação de gigantes europeus. Mas a máscara caiu e o pilhado arrancou ela com força. O Flamengo está no caminho certo, buscando a excelência, trazendo os melhores, e isso causa dor de cotovelo. Podem falar que é comum, podem falar que não vale, a resposta o Paquetá vai dar dentro de campo, e nós estaremos aqui, cobrando respeito e expondo essa má vontade da imprensa. Parabéns ao Thiago Asmar pela coragem de falar o que todo mundo pensa. O Paquetá é craque, o Guardiola sabe, a nação sabe, e quem discorda tá brigando com a imagem, com a estatística e com a realidade. Vamos pra cima deles, Mengo. O terror dos antes voltou.
Ah, pronto. O Casagrande resolveu aparecer para falar que, na opinião dele, não vale a pena pagar 40 milhões de euros pelo Paquetá. Que ele faz ali várias funções, mas não é decisivo em nenhuma delas. Se fosse, seria titular da seleção brasileira. Só que aí eu fico pensando, eu vou escutar o Casagrande... Sério, o Casagrande, ou eu vou escutar o Guardiola, maior treinador da história do futebol mundial, que achava que deveriam ser pagos 60 milhões de euros pelo Paquetá. O Manchester City do Guardiola quis comprar o Paquetá por 60 milhões de euros, quando deu toda aquela polêmica lá, das apostas esportivas, né? Que o Paquetá sofreu ali a investigação e que ele foi inocentado. Aí eu fico só refletindo isso. Eu vou escutar o Casagrande com toda a história dele no futebol, ou eu vou escutar o Guardiola, o cara que jogou muito, Barcelona, seleção espanhola, foi parceiro do Romário, o Romário mesmo elogia muito o Guardiola, e que hoje é o maior técnico da história do futebol mundial. Para grande parte das pessoas que entendem de futebol, o Guardiola é o maior da história. Já o Casagrande, gente, como jogador, como comentarista, não ficou marcado por nada. Então, eu acho que vale mais escutar quem realmente conhece e que é respeitado mundialmente pela análise que tem de futebol, né? Falar que o Paquetá não vale um investimento, pelo amor de Deus.